Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Então vamos para a última parte da aula sobre o ergotismo. Então a gente vai encontrar mais em quem? É naquela mulher que toma um remédio cronicamente, por exemplo, para enxaqueca, se automedica, ou aquela paciente que não quer ter o filho e faz numa clínica clandestina um aborto, ou você precisa fazer um tratamento para acelerar o seu parto, para que tenha sofrimento fetal, você usa aquele medicamento, então você vai ter essa complicação, que é um vasoespasmo agudo, tá? Ainda bem que é uma doença rara, antigamente tinha muita infecção por fungo, causando via alimentar, hoje em dia é muito pouco provável, muita baixa incidência, é mais comum, como eu falei, com o uso de medicamentos. Então acomete classicamente mulheres de meia idade, com uso de medicação para a cefaleia, compostas por alcaloides do ergote, tá? Então ele pode ter, pessoas também então fazem o aborto, né? Apressar o passo, tratar uma diarreia, com, por exemplo, aquela síndrome do carcinoide que a gente viu lá, que você usa a serotonina, e ele pode influenciar a ter esse quadro. Aqui eu coloquei alguns medicamentos que podem causar isso aí. Ai, doutor, eu já tomei algumas coisas dessas. Vou ter? O paciente pode perguntar. Não, mas se for automedicação e tomar cronicamente, você aumenta a sua chance de ter. Então, o mecanismo de ação. Os alcaloides do ergote são metabólitos secundários produzidos por espécies de fungos, né? Purpura. Isso aqui eu acho muito improvável cair, cujos efeitos tóxicos configuram com essas alterações, né? Então a toxicidade ocorre a partir da interação com neurotransmissores da serotonina e da dopamina, sendo capaz de produzir uma vasoconstricção direta e bloqueio alfa-adrenérgico nas artérias periféricas, levando à isquemia do membro. Tá? Então vai ter uma relação, uma interação dos neurotransmissores do serotonina com a dopamina, causando uma vasoconstricção, levando à isquemia do membro. E geralmente é bilateral. Tá? Se é uma coisa mais sistêmica, então pode ser, acometimento geralmente vai ser mais bilateral. Os efeitos ocorrem por suas ações como agonistas e ou antagonistas parciais nos receptores adrenérgicos, dopaminérgicos e triptaminérgicos. Então existem alguns fatores predisponentes, são conhecidos vários, né? O período pós-pré-parto, pós-parto pode ocorrer, infecção, insuficiência vascular coronária, síndrome de Raynaud, uma tromboflebite, hipertensão arterial, desnutrição, isso aqui todos podem também causar. Há também interação medicamentosa desses daqui que podem levar a interação para potencializar a ação dos alcaloides do ergote. Então, quadro clínico, 60 a 70% dos pacientes com ergotismo têm isquemia bilateral dos membros inferiores, a maioria é bilateral dos membros inferiores. Raramente pode ser acometida apenas uma ou todas as extremidades, especialmente os membros superiores. Pode ocorrer ainda acometimento coronariano, renal, carótida, gástrico e mesentérico. E há antecedente de ingestão crônica, né, frequentemente por automedicação. As manifestações mais frequentes é uma isquemia aguda dos membros inferiores, geralmente bilateral, presta atenção que eu estou batendo nessa tecla, não é bilateral,
com esfriamento, palidez, dor, oclusão, imobilidade, né? Pode ser intensa. Então, se acontecer isso, é o quê? É um quadro sindrômico de uma oclusão arterial aguda. Agora, qual é a causa? Nesse caso, no enunciado vai estar lá, uma jovem usuária de um remédio para enxaqueca, que bilateral, tá? Então, lembra que esses pacientes, se não estiver falando nada de arritmia, dessas outras, ou de paciente que pode ter uma trombose, lembra que pode ser um derivado, uma causa, pode ser o ergotismo. Menos frequentemente pode simular a oclusão arterial crônica com claudicação intermitente. Seria mais um episódio agudo. O exame físico vai ter a palidez, esfriamento das extremidades, pode chegar a cianose, necrose distal, pulsos distais ausentes e a dificuldade ou impossibilidade de registro das pressões periféricas com o Doppler. Então o ITB vai estar bem baixo, formando mesmo uma isquemia crítica. Pode ainda haver manifestações digestivas, dor abdominal, diarreia, vômitos, alterações neurológicas como convulsões, até estado de coma, independente do acometimento de outros territórios vasculares. Então você deve fazer uma arteriografia, que você vai notar o quê? Um estreitamento da luz com aspecto filiforme, como um fio de costura, tá? Então vai estar bem fino, devido ao que, André? Isso é um vasoespasmo muito forte. Então por isso você vai ver só esse fio na luz, um aspecto filiforme. Mais acentuado distalmente e pode ocluir totalmente o vaso. O espasmo pode ser início nas ilíacas, mas é mais comum e mais importante nas femorais, femoral profunda e poplítea distal. Então o paciente pode ter pulso femoral e ter a oclusão para baixo, mas ele pode também chegar sem nenhum pulso em região femoral. O espasmo pode ser focal, mas costuma ser difuso. É uma doença sistêmica, né? Então geralmente vai ser mais difuso, conferindo um aspecto semelhante ao da hiperplasia fibromuscular. Pode haver formação de circulação colateral que tende a desaparecer após a suspensão da medicação. Tá? Então, se seu paciente chegou e disse que, doutor, eu tomava um remédio, eu sentia muitas dores, mas eu parei a medicação e nunca mais tive o sintoma. Pode ser uma causa do ergotismo. Aqui a gente observa uma obstrução, né, da artéria femoral superficial, uma oclusão mesmo. Então, para você ver um vasoespasmo bem evidente que pode causar uma isquemia realmente crítica. O diagnóstico pode ser feito com ultrassom. A parede, né, pode ter geralmente vai ter uma paciente, pode ser jovem, pode ser mais velha, mas se for uma paciente jovem não vai ter aquelas placas ateroscleróticas para causar uma obstrução dessa. Tem a redução do fluxo, tem a redução, né, o fenômeno vasoespasmo durante o exame ou uma trombose até associada pode existir, tá? Diagnóstico diferencial, doença aterosclerótica oclusiva, pode ser um fenômeno de Raynaud, a displasia fibromuscular ou fenômenos tromboembólicos. Então, que causam oclusões arteriais agudas ou esses sintomas você pode pensar como diagnóstico diferencial. Aqui, uma punção, né, na artéria femoral comum e subiu o catéter, você está com o catéter de Pig lá em cima e você vê um vasoespasmo ferrado aqui dessa região da artéria ilíaca externa direita. Como é o tratamento? Você tem que, lógico, fazer a suspensão do medicamento. Pode usar nitroprussiato de sódio, tá? Uma solução pode ser lá diluída também com soro glicosado, infusão contínua. Outras medicações vêm sendo utilizadas, mas mais baseadas em casos clínicos isolados. Então, é suspensão, pode usar o nitroprussiato.
E o tratamento endovascular ele vai ser apenas mais para casos refratários, onde o tratamento clínico não foi certo e não é consensual.